Fala galera, beleza? Bom, valeu aí por quem entrou aí nesse Close Friends. Vou começar agora a criar alguns conteúdos, bater um papo sobre algumas coisas relacionadas à liderança. Mas antes da gente começar, eu queria contar um pouquinho de como eu espero que seja, como eu pretendo conduzir essas conversas também, e depois a gente vai trocando e tentando entender como a gente faz para ser mais interativo. Mas eu vou pensar, não sei ainda. Antes de tudo, eu queria falar dos tópicos, né? Quais temas eu quero trazer, o que eu pensei, etc. Eu já tenho um rascunho disso. O primeiro tema que eu quero trazer para a gente falar um pouquinho são os tipos de liderança que podem existir. Obviamente, existem infinitos tipos e linhas de liderança, tanto academicamente falando quanto não, mas primeiro ponto importante, eu não vou trazer de maneira acadêmica, eu tentei fazer algo muito baseado em experiências, não só minhas, mas também de colegas e outras coisas que eu já tive a oportunidade de vivenciar. E eu separei em 5 tipos de liderança. Vou pegar minha colinha aqui, que são uma liderança transformacional, liderança democrática, liderança servidora, liderança autêntica e liderança ágil ou adaptativa. Lembrando que isso não são tipos de líderes, certo? São tipos de liderança, linhas de liderança. Você pode ter uma ou mais afinidade com uma do que com outra, juntar e etc. E eu vou passar por essas lideranças, esses tipos de lideranças, e minha ideia é trazer sempre as características dela, as vantagens, as desvantagens, trazer um case, contar um exemplo, sempre fictício, tá? Para não expor ninguém aqui. Quando eu tiver algum exemplo próprio meu, eu me sentir confortável, eu divido também. E o que eu penso sobre isso, beleza? Então, esse formato vai ser desses primeiros stories. Hoje eu vou falar somente, né? Vou seguir essa ideia, cada dia eu seguir uma linha de liderança para a gente conversar. E a de hoje vai ser transformacional. Mas antes disso, eu quero me apresentar um pouco. Acho que muita gente acaba conhecendo só o lado Vinícius Pescador, Vinícius Churrasqueiro, Vinícius que posta coisa de academia aqui no Instagram, ou Vinícius marido da Juliana. Então, queria me apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do meu ponto de vista sobre liderança também, beleza? Bom, sou Vinícius, eu tenho 33, quase 34 anos, vou fazer 34 anos na semana que vem, na sexta-feira, dia 10. E eu já estou em uma posição de liderança faz alguns anos, né? A minha primeira experiência com uma posição de liderança foi há quase 9 anos atrás, entre 8 e 9 anos atrás. Vou entregando a idade, mas eu comecei cedo, né? Eu comecei numa área que era super nova, não tinha muitos profissionais, era um negócio que foi se construindo, eu tive a oportunidade aí de construir minha carreira em cima disso também. Dito isso, o que é importante? No meu contexto, eu fiz uma transição de que eu tinha um perfil muito técnico e que eu estava indo para um caminho muito de especialista. Em algum momento da minha carreira, surgiu a oportunidade, eu fui para uma posição de liderança. Na época, esses perfis especialistas eles não eram tão comuns, nem tão bem vistos assim, né? Hoje, um líder técnico, né, um tech lead, que às vezes a gente chama, ele pode ser tão bem remunerado quanto um head, quanto um C-level de liderança, etc., dependendo da importância e como essa pessoa lida. Então, as skills de liderança, essas soft skills que a gente fala, elas são muito importantes. Independente se você vai ser o chefe de uma galera ou se você vai ser uma referência técnica com perfil de líder, acho que uma coisa que eu levo muito em consideração e falo muito é que você pode ser líder em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Um líder não é o cargo, não é a imposição. Um líder é a forma que as pessoas te veem, né? Seja como um solucionador de problemas, seja como uma palavra final para alguma coisa, seja uma orientação, ou seja, tomada de decisão mesmo e de dia a dia, né? Que efetivamente você não cargo de liderança. Hoje eu lidero uma equipe bem grande, uma equipe aí já bate quase 100 pessoas, de diversos tipos de perfis, né? Eu trabalho dentro da área de dados, na indústria de publicidade, numa empresa do grupo WPP, que é uma das maiores holdings hoje do mercado. Então, trabalho com pessoas que tive a oportunidade de trabalhar quando eram estagiárias e hoje são líderes aqui dentro do time, gerente, tech lead, afins. Então, consegui participar da carreira de muitas pessoas. Aí, isso é uma coisa muito gratificante. E eu, como líder, o que eu mais vejo valor, uma das coisas que eu mais vejo valor dentro dessa posição de liderança é algo completamente pessoal e que o que mais me motiva
é justamente a oportunidade de conseguir ajudar outras pessoas a chegarem em posições legais de trabalho, em conseguirem se desenvolver profissionalmente, ajudar a dar direcionamento para essas pessoas, porque eu acredito muito que um líder, para ter uma vida boa, sem tantos perrengues quanto esse papel de liderança já traz para a gente, precisa contar com pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Então isso facilita muito a nossa vida. Então, esse é um pouco o meu ponto de vista, é um pouco da minha carreira. Vocês vão ter a oportunidade de me conhecer um pouco mais também ao longo do tempo, ao longo das nossas trocas aqui. Mas hoje é isso que eu conto sobre a minha carreira. Beleza? Agora vamos para o que viemos para falar. Sobre liderança transformacional. Bom, liderança transformacional. O que é esse negócio? O que é um líder transformacional? Deixa eu pegar aqui minha colinha. O líder transformacional, ele é uma pessoa que ele inspira e motiva os colaboradores. Ele é uma pessoa que consegue transcender seus próprios interesses, né? Passar por cima de seus próprios interesses para conseguir fomentar a inovação e a mudança dentro de um ambiente inspirador, um ambiente inovador. Então, é uma pessoa que, cara, onde chega, muda o ambiente, muda como as coisas funcionam, muda a perspectiva. É uma pessoa que tem uma influência quase que orgânica quando chega no lugar. E isso traz muitas características, muitas vantagens, muitas desvantagens, que é a nossa abordagem aqui que a gente vai trabalhar. Algumas características, tá? Ele é um profissional de visão clara, ele é prático, ele consegue enxergar o todo de uma maneira muito clara, ele se comunica bem, mas de uma forma inspiradora, é uma pessoa persuasiva, né? E não entendo persuasão como algo ruim, persuasão é uma baita soft skill dentro de liderança. Ele tem foco no desenvolvimento individual, então ele ajuda pessoas a se desenvolverem de uma maneira mais personalizada, de realmente tirar o melhor das pessoas. Ele sabe delegar as responsabilidades e ele consegue estimular a criatividade e a inovação das pessoas. Porque quando você delega e você dá uma liberdade para a pessoa e você instrui da maneira correta, não necessariamente você vai receber o que você espera como resultado. Mas isso é uma coisa muito importante para a gente como líder, né? Muitas vezes a gente quer botar a mão e, cara, tomar o controle, mas não. A gente tem que deixar as pessoas dos nossos times trabalharem, a gente tem que confiar nessas pessoas, e um líder que quer transformar o ambiente precisa contar com essas pessoas no dia a dia trabalhando dessa maneira, beleza? Então essas são algumas das características. Quais as vantagens disso? Geralmente a equipe acaba se motivando muito, porque ela faz parte da decisão, faz parte de como as coisas acontecem, ela engaja pra caramba, ela toma decisões menores ou maiores, né? Mas ela toma decisões e geralmente cria um ambiente de trabalho muito positivo, né? Com muito foco também de crescimento e desenvolvimento dos profissionais. Então você acaba dando uma perspectiva, a pessoa que consegue, poxa, se um analista júnior, por exemplo, consegue minimamente dar uma sugestão de uma melhoria de um processo, isso é acatado, cara, isso é genial. A pessoa pode ter uma perspectiva de carreira completamente diferente só por conta desse detalhezinho que ela teve a oportunidade de participar, e você validar isso de que, cara, pô, legal, essa ideia ninguém tinha tido, passou na mão de um sênior e o sênior não teve essa ideia, e não é desmerecendo o sênior, mas isso para mostrar que a criatividade de um ser humano, de uma pessoa, indifere da senioridade dela. Então, obviamente a gente vai aprendendo a lidar e utilizar e filtrar essas coisas, mas isso é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração. E algumas desvantagens, né? Isso pode ser um pouco ineficaz em algumas situações que exigem uma decisão rápida. Então, junto com ser uma pessoa, um profissional que transforma, muitas vezes a gente não tem tempo para transformar, e dependendo do ambiente que a gente trabalha, isso acaba não funcionando tão bem. E por muitas vezes, essa pessoa, por acabar dando muito protagonismo para outros profissionais, acaba perdendo um pouco a figura de líder também. É uma linha muito tênue, né? Do amigo, do coaching, do negócio, do formador de profissional e do líder. Porque às vezes nós, como os líderes, temos que ser duros. A gente tem que tomar decisões duras, difíceis, chatas, né? Que não vão agradar a todos. Então, essas são algumas das desvantagens
e que a gente tem que aprender a saber a lidar e contornar, né, de certa forma. Então vou trazer agora, para finalizar, um case, né, um exemplo aqui real para falar sobre. Vou trazer o exemplo da Ana. Ela é uma super líder transformacional aí, visionária. Quem que é a Ana? Né? A Ana, ela é uma CEO de uma startup de tecnologia e ela, cara, tá crescendo pra caramba a empresa, um crescimento assim avassalador. E ela tem uma visão muito inspiradora e ao mesmo tempo, como criadora do negócio e vendo crescer, ela é muito apaixonada também pelo produto que ela criou. E isso faz com que a equipe que começou ali com ela, junto, se sinta dona daquele negócio também, cara. Ela vê como algo, eles veem como algo que é deles também, né? E isso acaba levando para um desenvolvimento muito acelerado e que também traz muita inovação, é muito disruptivo no mercado e até porque startups têm essa flexibilidade maior, né? E qual que é o lado positivo disso? Essa líder, como ela se comunica de forma clara, ela tem paixão pelo negócio, ela focou no desenvolvimento de cada um ali do time que ela escolheu para estar com ela no começo e ajudou eles a crescerem profissionalmente, cria um ambiente de performance enorme, de super alta performance, com muito engajamento de todo mundo, porque é uma equipe menor também. E a visão da Ana com tudo isso, e com o produto sendo efetivo, com o time sendo muito efetivo, atraiu pra caramba tanto a visão de investidores, atraiu tanto investidores quanto talentos. Pessoas querem trabalhar com a Ana, pessoas querem trabalhar na startup da Ana. Isso está tendo um baita destaque, então isso consolidou a startup como uma empresa muito promissora do setor. Qual que é o lado negativo desse perfil dentro desse contexto? Quando a empresa cresce, a visão da Ana, que antes ficava com um grupinho menor, começou a se distanciar de algumas outras áreas da empresa, porque é normal. Não tem como você... Aliás, tem, né? Você manter cultura, criar uma nova cultura, mas algumas culturas e a forma que a gente trabalha não tem como ser escalável. A Ana não consegue falar mais com todo mundo, a Ana não consegue mais ser a Ana em todos os ambientes da empresa. Então, alguns departamentos começaram a ficar mais distantes. Assim, isso é ênfase de inovação, né? Que toda hora acaba dificultando a consolidação de alguns tipos de processo. Tem áreas que não vão conseguir inovar no mesmo ritmo de outras. Tem áreas que são um pouco mais fechadas, quadradas mesmo em relação ao processo, em como tem que acontecer, como as coisas, a banda toca e etc. E isso acaba afetando muito profissionais que precisam de mais estabilidade, que precisam de algo mais desenhado e pré-definido. Então a Ana, nesse processo, ela teve que aprender a equilibrar a visão dela de inovação, né? E tipo, olhar como algo, cara, precisa mudar, precisa alterar, precisa ir para um caminho diferente e começar a entender essas outras áreas de uma maneira que entenda que existem perfis diferentes, que nem todas as áreas vão para um lado de inovação e transformação o tempo todo. Então ela teve que aprender a equilibrar isso. Como que ela faz isso? Ela precisa entender mais as demandas operacionais que existem dentro da empresa e que nem sempre vão poder ter esse super nível de flexibilidade, delegar mais e ouvir mais atentamente também esses tipos de departamento, certo? Tipo, óbvio, um CEO não tem como ele olhar para tudo, mas quando ele vem de uma cultura, de uma startup que ele participava de tudo, ele precisa começar a ter cabeças-chave, né? Isso qualquer líder. Precisa começar a ter outros líderes que vão trazer a perspectiva diária já mais mastigada e com uma decisão pré-tomada, né? Justamente para conseguir equilibrar o nível de inovação, o nível de mudança ou transformação dentro de áreas que talvez não sejam tão adeptas a isso dentro desse contexto. Então, a lição aprendida aqui que a Ana teve foi que a transformação ela precisa ser inclusiva e considerar as diferentes etapas de desenvolvimento da organização. Então, pegando uma maturidade de uma empresa que vai de 2 a 100 funcionários, quando tem 2 funcionários, não existe uma área de RH, não existe uma área de departamento pessoal, não existe uma área de finanças. Quando isso começam a existir regras. E quando começam a existir regras, algumas flexibilidades vão se perdendo. Então, assim, muitas coisas que acontecem dentro de um time pequeno não necessariamente vai continuar tendo esse mesmo reflexo, esse mesmo crescimento, esse mesmo modus operandi de dia a dia na vida do líder.
Então a gente precisa muito avaliar esse cenário. Então mudanças de tamanho de time, geralmente, né, e maturidade dos times, geralmente afetam muito a forma que a característica de um líder que tem essa pegada mais transformacional vai funcionar ou não, beleza? E qual que é o meu ponto de vista sobre isso, tá? Aí eu vou trazer uma experiência pessoal aqui para vocês. Eu passei muito por esse tipo de situação já, de ter um time menor. Meu time aqui, quando eu comecei, era eu e mais 3 pessoas, né? E hoje somos aí quase 100 pessoas. E obviamente a gente não consegue manter o mesmo padrão que a gente tinha de inspiração, de fazer parte do processo de vida das pessoas, né? Processo de vida profissional. Então assim, quase caiu. A gente não consegue fazer isso da mesma maneira. Então, eu passei por situações que liderados meus me chamavam e falavam: Vina, eu não gosto da empresa que a gente tem hoje. Eu gostava quando era de tal jeito, porque era menor, porque todo mundo era mais próximo, etc. E assim, não é sobre o certo ou o errado, é muito sobre aonde a gente quer e como a gente quer trabalhar. Eu adoraria poder trabalhar com menos pessoas e só pessoas muito próximas, etc. É muito gostoso isso. Mas, infelizmente, a vida não é assim, né? A gente passa por momentos profissionais que a gente vai ter uma equipe menor, que a gente vai ter uma equipe maior, que a gente não vai ter uma equipe. Então, é uma linha muito complexa para a gente entender, só que isso também está muito ligado aos nossos valores. Então, se a pessoa tem valores muito específicos sobre essa proximidade, etc., pode ser que ela não se adeque a trabalhar num ambiente completamente que vai completamente contra isso. Me usando como exemplo, eu provavelmente seria demitido em uma semana dentro de um banco. Por quê? Porque eu sou insuportável. Eu sou a pessoa que questiona, eu encho o saco, eu quero saber o porquê. Se eu não concordo, eu vou até a última instância e até ou alguém me convencer ou alguém mandar eu ficar quieto e falar que é isso mesmo. Então, assim, um banco não é um ambiente para esse tipo de profissional. Precisa ser uma pessoa que é melhor em seguir regras. Não quer dizer que eu não sigo regras, eu sigo regras. Né? As regras estão aí para serem seguidas ou coagidas. Mas dentro de um banco não tem tanto espaço para isso. Então, é muito sobre o perfil. Então, a gente se conhecer, entender o nosso perfil como líder, ajuda muito a gente entender quais são os nossos pontos mais fortes, mais fracos, se ele serve para onde eu estou, como eu utilizo ele, aonde eu estou. Então, precisamos pensar, a gente precisa prestar muita atenção nesse tipo de situação e nesse tipo de análise. Então, hoje falamos sobre liderança transformacional e amanhã a gente fala sobre outra. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir o grupo para a galera poder se falar por lá também. E é isso aí. Valeu!